Olá, pessoal. Meu nome é Celso Nisquier. Eu sou o reitor da Unicarioca e hoje estou aqui com muita alegria para abrir essa palestra tão importante para o futuro dos nossos jovens estudantes, principalmente aqueles que atuam na área de tecnologia da informação. Nós vamos receber hoje o Márcio Lax, que é um craque, principal executivo, fundador executivo da AMT, que é uma empresa especializada em cloud computing. Ele é vice-presidente da Acespro também. E ele vai trazer para vocês um contexto do mercado de trabalho na área de TI e vai falar um pouquinho da evolução da tecnologia e das oportunidades que a tecnologia apresenta para a formação dos jovens profissionais. Nós vamos ter também na coordenação dois outros craques, o André Sobral e o Marcelo Perantoni, que são os coordenadores na área de tecnologia da informação e, inclusive, ambos participaram do desenho desse novo projeto, que é o novo curso superior de tecnologia em desenvolvimento de software multiplataforma, que está inaugurando agora com uma turma cheia e que certamente vai trazer muitas alegrias, já que é uma área de imenso potencial. Antes de passar para os coordenadores, eu queria trazer alguns dados para mostrar isso que eu estou dizendo. A Unicarioca participou recentemente, junto com a Associação de Mantenedoras de Ensino Superior de todo o Brasil, da ABMS, de uma pesquisa com os egressos dos cursos superiores. Nós fomos pesquisar, depois de um ano, por área, onde estavam os jovens egressos e os que estavam trabalhando, não estavam trabalhando, onde estavam trabalhando. Olha que interessante, a área de maior índice de empregabilidade depois de um ano de formado foi a área de computação, com 82% dos jovens formados já empregados na área que escolheram. E o que é mais importante, pesquisamos também o salário médio. O salário médio mensal da área de computação foi o maior de todas as áreas, R$ 5.200, depois de um ano de formado. Nós temos, inclusive, informação de que os salários para os egressos de cursos como esse que nós lançamos chega até R$ 8.000. E não há vaga, não há profissionais para tanta vaga existente, e esses dados vão ser trazidos aqui pelo nosso convidado especial, pelo Márcio Lax. Portanto, vocês que estão atuando na área, que estão buscando atuar na área, que procuraram a Unicarioca como uma instituição para que possam se formar nessa área, são muito bem-vindos. Não sei se vocês sabem, a Unicarioca começou, o Márcio ainda tinha mais cabelo, ele, aliás, foi meu aluno na PUC, viu? Então, se ele não for bem, a culpa é minha, não é dele. Na palestra hoje. Além de um querido amigo, vocês sabem que nós começamos lá atrás como Faculdade Carioca de Informática. Foi o nosso primeiro curso, portanto, o nosso DNA está muito associado a essa área de informática que agora, através desse novo curso, mostra um vigor, mostra uma renovação muito importante. Quero parabenizar o Marcelo, o Sobral, também os professores que fizeram parte do grupo que elaborou o projeto pedagógico. Quero citar aqui Manuel Martins, Mário Monteiro, professor Alberto Tavares, espero não ter esquecido de ninguém. Esses são os que eu lembro com mais intensidade, mas foi um grupo muito grande de professores que trouxeram esse projeto que vocês hoje estão iniciando, né, os que estão inscritos nesse curso, que é totalmente EAD, com uma metodologia inovadora, eu diria até revolucionária. Então, muito bem-vindos, não só à Unicarioca, mas à palestra de hoje. Espero que vocês possam aprender bastante e que nós possamos trazer a vocês mais dados, mais informações, para que vocês, como profissionais que serão, muitos já atuam na área, né, mas que os profissionais que serão, possam bombar no mercado de trabalho. Então, muito obrigado, Márcio, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, tá bom? E eu queria passar a palavra ao Sobral e ao Marcelo para que eles possam fazer a apresentação formal do nosso convidado e dar sequência à nossa palestra. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso aí na palestra. Tchau, tchau. Bem, pessoal, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Com muita satisfação que hoje a gente faz essa aula inaugural, né? Com uma novidade diferente do que a gente vem fazendo em outros períodos, que é justamente poder anunciar um curso novo. Então, desde quando eu vim trabalhar na Unicarioca, a gente trabalha com 3 cursos, sempre no formato presencial,
E por conta de uma série de motivos, incluindo esse modelo da pandemia, a gente conseguiu evoluir para um modelo agora totalmente EAD e criamos um curso novo de desenvolvimento de software para multiplataforma. E hoje a gente faz essa aula inaugural hoje também contemplando os alunos que vão estar, já estão matriculados, né, e que ainda vão se matricular aí nessa turma nova que está iniciando nesse semestre. Então, assim, foi um trabalho bastante árduo, foi um trabalho de pesquisa muito grande feito por nós para tentarmos definir qual é esse perfil que hoje a gente tem aí como uma das maiores demandas de mercado, né, de vagas disponíveis aí para que a gente possa cobrir isso, né, atender essa demanda com o nosso curso. Então, assim, alguns nomes o professor Celso Nisquier já comentou, mas nós tivemos outros professores que tiveram participação extremamente importante, como o professor Sérgio Monteiro, como o professor Anderson Fernandes, como o professor Antônio Podgos, todos eles que fazem parte da nossa equipe dos cursos presenciais e que puderam nos ajudar também na elaboração, na concepção desse curso, que também teve o apoio do formato desse curso do pessoal do próprio núcleo de ensino à distância, né? Que foi nos dando algumas diretrizes de como a gente preparava esse curso, porque nós não tínhamos essa competência ainda, a gente só trabalhava no formato presencial. Então, assim, é um curso que está começando agora, mas que já vem com uma bagagem assim, muito grande e com grandes expectativas aí de oportunidade para quem estiver concluindo aí esse curso em breve. Tá legal? Queria deixar também o Marcelo falar um pouquinho, que é o nosso coordenador adjunto aí dos 4 cursos agora, dos nossos 3 presenciais e do nosso curso de EAD. Marcelo? Olá, boa noite a todos. Boa noite ao Márcio Lax também. É uma satisfação dupla aqui poder participar desse evento, né? Pelas razões que o Sobral apresentou e também por poder assistir a palestra do Márcio Lax, que já tem vasta experiência na área de tecnologia e vem aqui nos brindar, compartilhando o seu conhecimento, a sua bagagem, tá? Então seja muito bem-vindo, Márcio. Passamos a palavra a você então, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Um curso de vanguarda, muito bem elaborado, como tudo que a Unicarioca faz. Então, eu saúdo o professor André Sobral, o professor Marcelo Antônio, o professor Celso Nisquier, e em nome de vocês a todos, né? E, principalmente, eu dou parabéns e congratulações para vocês que estão aderindo a esse curso e estão começando agora, né? É uma oportunidade muito grande poder contribuir com o desenvolvimento humano e essa a escolha que vocês fizeram está muito conectada a isso, né? Eu vou passar aqui uma apresentação que vai servir um pouco para direcionar a minha conversa com vocês, né? Afinal de contas, eu já começo agradecendo, porque, diferentemente das outros personagens que vocês vão interagir durante esse curso, eu não sou um professor, eu sou um empreendedor. Eu gostaria de pedir para o administrador colocar isso, maravilha, a apresentação, para que eu possa fazer uma colinha aqui. Então, como o reitor Celso já colocou, eu me formei em engenharia elétrica. Na época, não existia a ciência da computação formalmente nos cursos de graduação, nem cursos de extensão, né? Então, a gente fazia, depois de estudar engenharia ou matemática, a gente fazia cursos de especialização e tinha que investir muito. Até porque os computadores eram eruditos, eles não estavam disponíveis para todo mundo, nem estavam na mão da gente, como os celulares hoje. Temos plataformas que podem estar até dentro da gente. Hoje existem próteses que são dotadas de chips e esses processadores têm diversas funções, né? Então, naquela época, a gente precisava disso. E eu tive uma sorte muito grande. Eu entrei para fazer o curso de engenharia e a primeira matéria que eu fiz relacionada à computação chamava-se Introdução à Ciência da Computação. E o professor Celso foi o meu professor. Na época, eu tinha dúvida entre fazer engenharia civil ou seguir para a área de informática, ou que seria vanguarda, né? Eu precisaria me especializar. E com o curso do professor Celso, eu não tive dúvida. Segui esse caminho e não me arrependo nem um pouco, né?
10 anos depois, eu fundei a minha empresa. Eu fui aluno dele em 1984, para vocês terem uma ideia, né? E em 1994, 10 anos depois, eu fundei a AMT, que sempre foi uma empresa especializada em infraestrutura de computação, né? Sempre orientada a fornecer infraestrutura para quem tinha ou tem missão crítica no uso de serviços de computação, né? Então, eu preparei. A empresa tem uma história bem grande, né? São quase 30 anos de trabalho. A gente começou junto com a internet, praticamente. Foi uma das 50 empresas que foram selecionadas na época pelo sistema Telebrás para poder trazer a internet comercialmente para o país, né? Na época, o sistema Telebrás era um sistema público, né? Era uma empresa estatal. Existiam as teles dos estados, e a Embratel consolidava e fazia as interconexões estaduais e internacionais. A Embratel tinha essa missão, escolheu algumas empresas para fazer isso, e a nossa empresa foi uma das escolhidas, né? Isso evoluiu em 2000, encurtando a história, em 2014, nós fizemos uma parceria com a Intel e passamos a hospedar o Centro de Inovação da Intel para computação de alto desempenho, né? Basicamente a parte de otimização de código e de implementação de códigos em paralelo, né? Isso vem crescendo. Hoje as nossas especialidades continuam sendo a infraestrutura em cloud hoje e a parte de segurança da informação, que é um must, né? Para simplificar, eu decidi separar a nossa conversa aqui em duas frentes. Uma parte de dados e estatísticas e outra parte a história que eu vivi, a narrativa que eu percebi de todos os fatos, que explicam esses números e vão dar o cenário para vocês entenderem como é que vocês estão se engajando numa oportunidade de fato para o futuro, né? Então, vamos lá. Os dados que eu levantei aqui são dados da Brascom, né? Então, nos últimos 3 anos, vocês percebem um crescimento consistente. Essa informação está disponível no site da Brascom. A Brascom é uma das associações, eu sou conselheiro da Brascom e também da ACESP. A ACESP ela é regional, a Brascom é nacional, e a Brascom ela tem uma identificação maior com empresas que têm a atuação nacional e que têm maior porte. A CESPRO já tem uma pegada mais para startups, para empresas menores. Mas, então, aí vem a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês. A Brascom, ela não contratou uma instituição para elaborar essa pesquisa. Ela mesma fez com seus recursos e acesso a dados de IBGE, a dados que são públicos. Esses dados e o próprio ângulo de visão da Brascom não é um ângulo absolutamente suficiente para dar a certeza na pesquisa. A gente está numa época de muitas pesquisas, então existe a margem de tolerância de erro. Eu acho que a tolerância de erro dessa pesquisa é para menos, tá? Então, é menos 50% para cima. Então, vocês percebem aqui o crescimento em percentual, a participação no PIB parece pouco aumento, mas se vocês imaginarem que o Brasil voltou a ser a 8ª economia do mundo, ele saltou de economias, aumentou muito o PIB, lastreado numa produção agrícola e uma produção de recursos naturais imensa. O petróleo voltou a bombar, a produção agrícola. Então, mas mesmo assim, a nossa área de tecnologia se estabilizou e aumentou. Então, esse aumento é em relação ao PIB, mas ele é muito maior do que parece aqui. Agora, o mais importante para a gente é verificar a geração de empregos. Houve um aumento de 42 mil empregos em 2019, em 2020, 60 mil, em 2021, 200 mil. Foi um salto e a gente espera não. O que está acontecendo para nós é um problema. A falta de mão de obra para nós, empresários, empreendedores, é um problemaço crônico na área de tecnologia da informação. Como é que essa taxa vem desde 2018, né? Se vocês olharem os serviços de telecomunicações, que são essenciais para a gente, vocês veem uma taxa de crescimento de 2 dígitos, pelo menos, né? Ao ano, né? E com exceção das linhas de celular, que elas meio que estabilizaram. Na parte de infraestrutura computacional, esse crescimento é muito maior, né?
Você pega as redes corporativas e data center, uma é 61% e a outra 27%. Né? Na parte de dispositivos, e essa parte é a parte multiplataforma que a gente entende, a gente tem um crescimento nos computadores de quase 37%, smartphones e tablets chega a 15,4%, wearable device 60 bilhões, 60% ao ano. Né? Essa questão do wearable devices é fantástica, isso. Quer dizer, na verdade, a gente tem o IoT, a gente tem a internet em tudo, né? Inclusive, a gente não vai ter só nos vestíveis, nas roupas, nos óculos, nos telefones, sensores cardíacos de todas as naturezas. Nós já temos próteses que têm sensores que são capazes de identificar mudança de temperatura corporal e alarmar um problema que a gente esteja, quem é o usuário da prótese, que esteja antes de ter febre ou de perceber uma dor, infecção, o foco da infecção pode ser tratado somente pela detecção da diferença de temperatura. Né? Então, a gente vê que todos os dispositivos estão conectados à internet. Em casa, as pessoas podem conectar a televisão, podem conectar a geladeira, pode conectar aspirador de pó, televisão, enfim, isso já é usual. De novo, colocando para vocês aqui, a visão em 5 anos é uma demanda anual de 160 mil empregos. Só que aqui está dividido. O roxo é o emprego em casa. Né? Eu estou me referindo ao seguinte, o banco ele tem um pessoal interno e tem um pessoal externo. O externo são as empresas contratadas, né? E aí é o verdinho lá, que está na base da barra do trabalho. Isso, para mim, está minimizado porque a gente não está medindo as pequenas empresas aí, nem as startups, e ainda tem uma outra situação que está totalmente desprezada aqui, que é uma realidade, e que vocês vão perceber muito rapidamente e vão ser assediados por essa oportunidade, que é a contratação internacional. Tem sido uma covardia para a gente essa situação. Quando isso, eu me refiro, eu como sócio da empresa, eu preciso declarar a vocês que é muito difícil você competir com uma remuneração em dólar, o trabalho remoto permite isso, e as empresas estão, de fato, contratando aqui no Brasil, pela qualidade dos nossos profissionais, pela qualidade do nosso ensino. Então, esse estudo não leva em consideração essa demanda, né? Não é só a questão da qualidade, não. Tem condições geopolíticas também que favorecem a contratação de pessoas aqui, né? Quer dizer, o mundo já viu que concentrar em um lugar, na Índia ou na China, uma produção, ou na Índia um desenvolvimento, a Índia é um grande fornecedor de outsourcing, o Brasil entra como uma grande alternativa para isso, né? Então, essas são são os números que vocês podem esperar de uma forma pessimista, 160 mil empregos por ano, de uma forma otimista, pelo menos as 3 vezes. Como é que isso vai se distribuir? Como é que vão estar no mundo esses empregos aí? De novo, esse também é um estudo da Brascom. Se vocês forem procurar na internet a Brascom, vocês vão encontrar isso lá. Inclusive, dados mais detalhados ainda, posições anteriores, posições futuras, tudo para confirmar isso. Mas, de uma forma geral, você tem um crescimento na nuvem de 24% ao ano. Quer dizer, o que cresce 24% em oportunidade ao ano? Muito pouca coisa. Mas no nosso negócio, isso acontece. Big Data e Analytics, 12%. A internet das coisas, quase 30%. São sapatos que estão conectados à internet, pulseiras, todo tipo de dispositivo gerando dados que viram informação e que são aplicados no nosso dia a dia. O fantástico é isso, é que o software, o desenvolvimento do software é fundamental para que a gente possa aplicar essas tecnologias físicas, né? Então, você tem a escala na produção desses aparelhos e precisa de inteligência para isso. Por falar em inteligência artificial, quase 20%, segurança da informação também numa taxa de crescimento de 10% ao ano, isso deve crescer mais.
A impressão 3D 14%, o blockchain 36%, é o maior de todos, e ele é lastro para Web 3.0, a gente vai ver isso nos próximos slides. E a realidade virtual 6%, redes sociais 15% e robótica 0,4%. Eu tenho uma observação para fazer para vocês sobre esses dois itens que crescem a menos de 10%, robótica e realidade virtual. Vocês sabem por que eles crescem a menos de 10%? Porque são muito novos. Eles estão naquele início da curva de crescimento. Daqui a pouco a velocidade pega e eles vão subir muito mais. É o que está acontecendo com o blockchain e com outros. E a gente pode ter um problema muito sério de falta de mão de obra no país. Existem trabalhos, assessorias parlamentares dentro da Brascom e da ACESP para facilitar o que for possível para isso. Bom, a parte de dados, como eu falei, vocês não vão encontrar nenhuma pesquisa que não seja favorável para vocês, nenhuma informação que não seja favorável para a gente tomar a decisão de que é uma boa para a empregabilidade o setor de tecnologia da informação. E esse setor de tecnologia da informação, ele está lastreado na internet. Então, eu preparei agora uma história rápida que eu gostaria de contar para vocês desses fatos que alguns deles eu vivi e nós estamos vivendo a partir de agora. Eu vivi como usuário e depois como fornecedor. Vocês viveram de uma forma, muitos já estão trabalhando e muitos vão, e uma grande parte de vocês vai trabalhar com essa, dentro desse contexto que eu estou colocando aqui. Então, eu chamei de Web 0.0 a parte que já existia tecnologia, existia computador, telecomunicações, mas a internet ainda não era uma realidade no nosso dia a dia. Já o Web 1, Web 2 e Web 3 são conceitos conhecidos e que estão no nosso dia a dia. O mais interessante é que a Web 0 ficou funcionando durante uns 50 anos. A Web 1 deve ter durado aí uns 10 a 15 anos, né? E a Web 2 não durou nem 5, talvez 6 ou 7, talvez 10, 15, 10. E, então, o que vocês percebem, o encurtamento dessas fases, né? Rapidamente a tecnologia vai se superando e vão vindo novas fases para ela. A gente está o que a gente chama de sociedade da informação, né? O que é fascinante da gente ver, que é uma situação que me empolga muito, é imaginar que o ser humano ele surgiu lá no leste da África, né? E na savana, onde existiam animais e tal, e o que eu fico imaginando, bom, eu já seria uma vítima imediata de um leão, de uma hiena, de qualquer animal, porque eu uso óculos, eu não ia ver ele se aproximar, também tenho dificuldade aí de correr ou de me defender, eu não teria conseguido sobreviver. Assim como a maioria de todos nós, né? Porque, afinal de contas, a gente não consegue imaginar aquela situação. Só tem uma coisa que só o ser humano tem, que permitiu que ele prosperasse e que hoje a gente tenha mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Foi a comunicação, a facilidade de colaboração e o trabalho em grupo, né? Então, uma pessoa não consegue dar conta de um leão, mas 10 pessoas dão trabalho para um leão. E se bobear, até pega um leão de jeito, né? Então, essa é a questão. E eu expliquei isso por quê? Porque a gente vai ver, nós já moramos em cavernas, evoluímos, foi a Idade da Pedra, evoluímos para a Era Agrícola, depois evoluímos para a Era Industrial, e hoje a gente está na Era do Conhecimento, a Era da Informação, da Sociedade da Informação. E o mais fascinante é que, inicialmente, a computação ela existia para automação de processos repetitivos. Hoje, ela existe para colaborar. Então, aquela tarefa que fez a gente vencer os leões, vencer os animais silvestres, hoje ela é automatizada, que é a colaboração, é a capacidade da gente trabalhar em grupo, da gente conseguir compartilhar conhecimento e fazer isso. Talvez essa seja a explicação, porque essas fases, o tempo de demora dessas fases foi se encurtando, foi diminuindo, e cada vez mais rápido a gente conhece e aumenta o nosso conhecimento, a nossa aplicação e tudo isso, né?
E justamente é isso que esse curso pretende, né? Treinar vocês e ensinar vocês as ferramentas para que vocês possam programar em multiplataformas e a gente possa aplicar cada vez mais a tecnologia. Bom, eu vou me concentrar na Web Zero. Como eu falei, a Web Zero tem 50 anos aí, nessa linha do tempo que eu coloquei para vocês. As outras são muito mais rápidas, né? As outras vieram a partir dos celulares, enfim. Mas tem uma situação interessante que eu gosto de passar, que é a seguinte. Lá em 1950, eu ainda não havia nascido, mas eu conheço bem essa história, porque foi uma história próxima a mim. E na minha época, quando se estudava computação, não era que nem hoje, não tinha muita coisa para se falar, não tinha tanta novidade acontecendo. Era um tal de cérebro eletrônico rodando. E a gente ainda tinha muita herança, o computador ainda era muito parecido. O professor Celso me dava aula em cartão perfurado. Isso aí é papo para outra palestra. Mas o que tinha? O mais caro nessa época, para você ter um computador que era chamado de cérebro eletrônico, era o prédio. Por incrível que pareça, era o prédio. Não é só por conta da energia elétrica ou por conta do ar-condicionado, mas o prédio precisava ter proteções sísmicas, quer dizer, ele não podia balançar. Se passasse um caminhão na esquina, não podia ter o mínimo tremor, porque podia comprometer os circuitos, tamanha era a instabilidade, né? E aí vocês veem só, hoje a gente tem celulares, o pior aparelho celular que hoje vocês consigam comprar, ele é milhões de vezes mais rápido, mais poderoso e capaz do que o computador daquela época. Além disso, ele funciona dentro do carro, funciona no avião, ele também funciona debaixo d'água. Muitos deles funcionam debaixo d'água. Então, vocês já viram, né? Naquela época lá que o computador foi introduzido na sociedade, foi inventado, ele tinha muito pouco recurso para ser programado. Hoje, ele tem uma enormidade de recursos. Então, você faz muito mais. Além disso, eles estão disponíveis e colaborando. Então, a programação também contempla isso, né? Então, tem uma série de fatores interessantes aí, mas vocês vão ter acesso a essa apresentação no momento que tiverem interesse, ou baixando, ou depois assistindo a essa apresentação. Mas uma coisa muito interessante é como é que mudou o ambiente de programação e ele se expandiu, para vocês entenderem por que a demanda também aumentou, né? Então, não é só a questão da capacidade computacional, quer dizer, o cérebro eletrônico ele ficou melhor, ele ficou mais rápido, tudo bem. Mas não foi só o computador, também a parte de telecomunicações evoluiu muito, dando subsídio para a parte de desenvolvimento crescer, né? Então, eu vou tentar explicar quais foram, na minha visão, né, na minha narrativa, qual é o encadeamento desses fatos, né? Então, o que a gente tem? Lá atrás, os computadores eram lastreados em válvulas. Era parecido com aquelas válvulas que funcionavam nos rádios, que a gente vê em filmes da Segunda Guerra Mundial, que tinham uma luzinha dentro e soltavam um calor danado, consumiam energia danada. Alguém transformou aquelas válvulas em transistor. Eu não me lembro o nome do cientista, mas o transistor já era um elemento muito menor e substituiu a válvula e era muito pequenininho. Esse transistor foi transportado para uma placa de silício, formando um circuito lógico que era o chip. Então, quanto maior o número de transistores dentro do chip, maior a capacidade do processador. Então, aí você passou a ter os computadores com seus componentes em formato de chip. Isso aí diminuiu muito o tamanho dele e aumentou. O computador deixou de ser um mainframe, um cérebro eletrônico, e passou a existir o computador pessoal, né? E essa foi a evolução do computador. Por um outro lado, o computador começou a se comunicar com outros computadores também, né? A gente tem o vetor da computação e a gente tem o vetor das telecomunicações acontecendo em paralelo. As telecomunicações também eram analógicas, passaram a tratar dados digitais. E a lei de Moore era interessante. O Gordon Moore, ele foi o fundador da Intel, essa empresa de chips super famosa aí, que embarca os chips de praticamente todos os computadores, né? Tem pouquíssimos concorrentes, mas
ele sacou que a integração na pastilha ela era capaz de evoluir muito. E cada vez que eles lançavam uma pastilha nova, ela tinha mais capacidade. A lei de Moore dizia o seguinte, que em 12 meses você era capaz de aumentar o teu processamento, dobrar o teu processamento, né? Você teria a opção de dobrar o processamento a cada 12 meses. Isso foi uma situação... 12 meses? 18 meses, desculpa. 18 meses. Isso ia aumentando até o ponto que chegou-se no limite da integração. E aí você só conseguia manipular até 8 moléculas do silício. E aí, o que aconteceu? Você teve que criar os chips de muitos núcleos. Então, você passou a ter processadores com vários núcleos, né? Bom, o pessoal do software sempre conversando com o pessoal do hardware e olhando as limitações, e sempre foi um desafio para a área de software otimizar os recursos disponíveis, porque o software não está só em colocar a aplicação em produção, ele também está em você conseguir otimizar o que você tem de recursos. Antigamente, o pessoal fazia miséria, porque não tinha condição de programar, não tinha espaço de memória, não tinha processamento capaz, veloz o suficiente para fazer o que a gente faz hoje, reconhecimento facial e uma série de coisas. Então, é um desafio para o técnico que está programando utilizar da melhor forma possível os recursos da máquina, né? Então, essa parceria ela existe muito, só que, com esse limite da integração, quer dizer, de repente, os computadores pararam de crescer seguindo a lei de Moore, de 18 meses. E aí, o software começou a mostrar para que ele veio. O software se tornou, nesse curso, anteriormente a isso, porque já se teria um grande ganho na funcionalidade multitarefa dos softwares, né, e da paralelização. Então, o fato dos ambientes tratarem multitarefas, fazerem várias coisas ao mesmo tempo e processar de forma paralela informações, foi uma grande evolução do software, né? E como eu estava falando, as telecomunicações não ficaram paradas, elas também vinham correndo do lado. Então, hoje a gente tem o 5G, a gente tem a fibra ótica, mas se vocês lembrarem no passado, naquela época que a televisão vinha pela antena e o telefone vinha pelo fio, vocês não viram isso nessa época, muitos aqui talvez não tenham visto, mas eu e a minha turma aí vimos. Você ligava no telefone com fio e via a televisão sem fio, né? Hoje a televisão é a cabo, já não é nem mais, agora a televisão é via internet, já está acabando a televisão a cabo, e o telefone é totalmente sem fio, né? Então, a internet ela foi lastreada nas telecomunicações a partir do desenvolvimento. O que aconteceu? Um fato importante sobre a internet, até para explicar as próximas 3 fases, né? 2 fases da internet, é que quando a computação, que era inicialmente responsável por tratar dados repetitivos, então fazia folha de pagamento, agendava ao processo, tudo que era repetitivo ela fazia. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem muitos lugares aí, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem uma cidade que tem uma grande distribuidora de gás, que no passado, se ela parasse de emitir nota fiscal, era uma calamidade no estado, porque não tinha uma outra rodovia, ia fazer um gargalo na principal rodovia de acesso ao Rio de Janeiro, agora tem uma estrada de contorno, seria possível. Mas as calamidades podem existir. Vocês podem imaginar o problema que seria você ter um aeroporto que tenha perdido a agenda de partidas e chegadas de aviões? Seria seríssimo, né? Pois é, lá em 67, né, o governo americano percebeu essa vulnerabilidade. Eles sacaram, olha só, se eu tiver aqui um problema num banco que guarda o saldo de todo mundo, que tem essa informação aqui, eu posso ter um problema seríssimo. Se eu tiver um problema na matrícula de um sistema de saúde, se eu tiver um problema no aeroporto, eu posso ter um problema seríssimo. Então, o governo americano começou a trabalhar em cima de um protocolo de comunicação que permitisse essa redundância, essa conectividade redundante e a possibilidade de você recuperar ambientes através de comunicações redundantes e, portanto, totalmente alternativas, né? E, como era para multifornecedores, você teve um sistema totalmente aberto e todos os fornecedores começaram a aderir a esse ambiente. Isso foi a origem da internet, né? Então, a internet surgiu aí. Junto com a internet,
veio o desenvolvimento das capacidades computacionais e da capacidade de telecomunicações, né? Resumo da história: o software evoluiu a partir daí para multitarefa e paralelismo, com a velocidade de conectividade de fibra ótica e hoje 5G, você tinha a possibilidade de programar também equipamentos que estão distantes fisicamente. O exemplo disso é o próprio Google. Quando vocês têm um mapa, vocês podem trabalhar online, offline. Isso é um caso extremo, mas parte está sendo processada local, parte remoto. Quando você tira uma foto, o processamento da foto para criar aquela imagem é local e ela é remetida, é mandada para uma rede social, quando você vai postar uma informação. Então, você tem essa distribuição inicial num ambiente, uma parte roda aqui, outra parte roda lá. Agora, hoje, a gente já vê situações totalmente distribuídas, que rodam ao mesmo tempo em dois lugares e vai fundindo de maneira que você não precisa saber onde aqui está rodando um ou está rodando o outro. Então, o que você tem hoje? O software tratando essa infraestrutura toda como uma massa única de capacidade de infraestrutura, né? E o mais legal disso tudo é que vocês provavelmente sabem o nome disso. O nome disso é nuvem. A nuvem é exatamente isso, você ter a distribuição da tua capacidade de processamento e armazenamento por todos os dispositivos que estão conectados à internet. É isso aí. E você tem hoje os dispositivos que não são só computadores. Os dispositivos evoluíram de computadores de grande porte, que eram os cérebros eletrônicos, que ainda existem, tem seu papel aí, principalmente na indústria financeira, em alguns lugares que não foi necessário e não foi interessante trocar essa tecnologia. Evoluiu para os computadores pessoais. Essa evolução foi uma transformação que gerou o homem mais rico do início do século, que se chamou Bill Gates. Ele teve a visão de que todo mundo ia ter um computador pessoal na sua mesa. Essa visão dele foi superada porque apareceram os telefones celulares, que são computadores e são mais poderosos do que os computadores que se conhecia na época que ele teve essa visão. Isso já extrapolou para as coisas, para tudo, né? Então, a gente não tem uma única plataforma. A gente hoje tem diversos dispositivos que podem ser programados, desde câmeras que estão nos condomínios, que estão nos carros, que estão em vários lugares, até os sensores, os dispositivos IoT que estão dentro das casas, das fábricas, dos hospitais, dos hotéis, de todos os lugares. Então, a demanda por programação disso tudo, uma coisa é o dispositivo físico e a outra coisa é aplicar esse dispositivo físico. Para a gente aplicar, a gente precisa desse espaço que é o espaço da programação, que é o espaço que vocês estão se formando e vocês estão se especializando, né? É interessante que a maior parte do ganho tem a ver com aplicações que só são possíveis dentro desse cenário, né? O que é super relevante aí falar de coisas que só seriam possíveis com a internet, né? Por exemplo, o Airbnb ou o próprio Uber. Como é que a gente poderia fazer isso se não tivesse essa colaboração entre todos, né? Uma plataforma que fosse capaz de identificar um carro, de definir uma tarifa interessante para as duas partes, para um cliente interessado em viajar e fechar essa transação entre eles. Mesma coisa com o apartamento, essa economia nova que surgiu em função disso. Muito bem. Essa é a história pré-internet. Computadores e as telecomunicações. E o software evoluindo em cima disso. Encurtando a nossa história, a Web 1.0, depois que passou essa história toda, a Web 1.0, ela foi uma fase preliminar, inicial, eu diria, não foi preliminar, mas sim inicial da internet, que já te dava um grande ganho. Você imagina, na época que o Brasil foi descoberto, o planejamento para aquelas caravelas chegarem até Porto Seguro, lá de Portugal até Porto Seguro, e o tempo que demorou aquilo, quantas pessoas foram sacrificadas e o que aconteceu. Hoje você pode comprar uma passagem aérea num valor super razoável. É claro, eu estou considerando que a pandemia vai parar de comprometer os preços das passagens aéreas. Muito rapidamente a gente vai voltar ao que tinha, né?
Mas é infinitamente mais barato você viajar e muito mais fácil. No dia seguinte, você está em qualquer país da Europa. No dia seguinte. Né? E eram meses de planejamento e meses de viagem. Né? E um risco, uma chance muito grande de você não chegar no seu destino final. Então, essa evolução toda, imagina só, você é um cientista aqui, está fazendo um artigo, está pesquisando um artigo, quer ter acesso a um outro artigo. Antigamente, você tinha que escrever uma carta, copiar essa carta no papel e repassar isso e receber com um tempo longo depois, ou anos depois. Né? E com a internet, não, você acessava o acervo remotamente. Você podia comprar um produto no Japão, na China, e bastava entrar no sistema lá do teu fornecedor e colocar esse pedido, né? Então, essa é a grande pegada da Web 1.0. Ela veio a partir da ARPANET, ela tinha um modelo de broadcast, onde você tinha praticamente uma relação unidirecional, você dava a informação, era acesso a acervos, você tinha uma centralização, então, se você quisesse visitar o Museu Francês, a informação você tinha que ir lá pegar a informação no Museu Francês. E o e-commerce, né, que você entrava para fazer suas compras. Já a Web 2.0, ela é uma grande evolução. Ela aumentou muito o uso de todas as naturezas e a característica dela é que a gente passou a fazer o conteúdo. Isso surgiu com os smartphones, né? Os smartphones são de coisa de 10, 15 anos atrás, mas o auge delas é o Twitter, é o TikTok, que a gente faz um vídeo, a gente é o conteúdo que está sendo utilizado na plataforma. O Uber, o cara que tem o carro, é o conteúdo do Uber. Né? Então, essa é a visão da Web 2.0, que é a visão de você ter uma plataforma que distribui essas questões todas. Né? E aí vem a Web 3.0. Né? A gente já está vivendo a Web 3.0. Tem um outro vetor que eu não coloquei para vocês, mas que estava lá na nossa linha do tempo, que são os jogos. Os jogos começaram a aparecer nos computadores lá atrás, lá na década de 60. Eram joguinhos bobos, joguinhos sem iteração maiores, além de um ping-pongzinho, de uma palavra cruzada, de um troço muito, 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 muito singelo e preliminar. Só que isso evoluiu muito. Evoluiu junto com a computação gráfica, com os avatares, as imagens muito mais realísticas, né? E é graças ao poder de computação e principalmente ao software que pode utilizar esse poder, que é o caso da programação. Então, o que a gente percebe na questão dos games é que surgiu o conceito de metaverso, que é o conceito de você ter um espaço onde você tem uma imersão com uma realidade muito próxima à nossa verdadeira realidade, né? E é uma realidade virtual. E aí você tem um avatar. Parei um pouquinho nessa ponta do metaverso, vou explicar para vocês um conceito de blockchain. Quando eu expliquei para vocês que a nuvem é a distribuição do processamento e o armazenamento dentro de todo mundo que faz parte da internet, o que acontece? Você começa a ter aplicações que só podem existir nesse cenário com essa infraestrutura. Então, lastreada em muita matemática, em encriptação de dados, que são codificações, né? Porque todo mundo aqui, de alguma forma, usa um serviço de encriptação como segurança, mas você tem um banco de dados que ele é distribuído entre todos os computadores que fazem parte da internet. E essa informação está replicada, distribuída nesses computadores, de modo que as funções permitidas são só de gravar registros e consultar registros. Você, em hipótese alguma, pode alterar um registro, né? Isso parece pouca coisa, parece uma besteirinha, né? Mas é graças a isso que você tem um conceito de escassez. E esse conceito de escassez é que permite que você possa ter a moeda eletrônica, a moeda virtual, a criptomoeda, que é tão badalada aí, que o blockchain é o lastro para ela, o blockchain tem crescido 37%. Você tem a irrevogabilidade e a retratabilidade. Você tratou aquilo, registrou lá que eu tenho 100 moedas daquela, eu criei 100 moedas daquela, não vai ter mais nem menos moedas, são 100. E só eu posso criar um novo registro. E esse novo registro vai ser ou não vai ser aceito pela comunidade?
se aquele que foi estabelecido como sendo o que valia. Ele não vai ser aceito porque ele não pode ser revogado. Então, essa é o grande ganho. Vou voltar agora para o metaverso. O metaverso, então, é uma realidade imersiva que você entra nela como se você fosse capaz. Você já tem tecnologias táteis, de luvas que você veste, você é capaz de receber ventos, cheiros, tudo isso comandado através dos programas que eu espero que vocês consigam se motivar a desenvolver, né? E faltou para ser no mundo real o quê? Faltou escassez, faltou a questão de que, olha só eu tenho essa camisa, mas ninguém tem. Essa escassez é provida pelo blockchain. Então, você tendo o metaverso, usando os recursos de blockchain, você pode comprar o seu tênis, você compra o seu terreno, você monta a sua casa, você convida seus amigos para a sua casa e conversa com eles, faz uma reunião deles dentro de casa. Você assiste um show, e um show pode ter até algumas centenas de milhões de pessoas, porque o metaverso ele tem uma capacidade infinita de processamento. Por que ele é infinito? Ele é infinito porque ele está funcionando em cima da nuvem. E a nuvem é o quê? É aquela condição de distribuição do processamento e do armazenamento entre todos que estão conectados. Então, as possibilidades para a gente desenvolver são inúmeras e são fantásticas. Essa questão do software, ele tomou uma dimensão muito grande na medida em que a infraestrutura parou de ter limites. E aí, qual é o desafio? O desafio é identificar oportunidades para a gente trabalhar. E aí vem a correção, outra correção, que eu gostaria de fazer naqueles dados anteriores. O empreendedorismo. A Web 3.0, ela permite um número muito maior de empresas empreendendo, prestando serviço e trabalhando, né? Eu acho interessantíssimo, porque na época que eu comecei a trabalhar na área nossa, né, como empreendedor, era muito simples. Você botava um anúncio no jornal, num catálogo chamado Páginas Amarelas, e aquilo durava. Se fosse no jornal, era um caderno de informática que durava uma semana. Ele saía uma vez na semana e aí o teu anúncio ficava lá. Você só precisava ter uma linha telefônica, que não era fácil, era caro a linha telefônica, porque a tecnologia não permitia essa expansão toda que a gente tem. E você, se fosse naquele catálogo, você ficava um ano recebendo telefonemas de quem precisava do teu serviço ou queria o teu produto, né? Pois é, hoje na internet isso mudou total. Quero ver alguém comprar algum serviço lendo num jornal comprado na quarta-feira ou numa segunda-feira. Não é assim. Você precisa ter uma presença nas redes sociais, você precisa ter uma presença na internet, você precisa ter uma presença no metaverso. Essa presença é extremamente dinâmica, você tem que responder imediatamente. E vocês estão pensando o que tem que ter para isso tudo acontecer? 3 coisas. Processo, que é você ter o negócio, e as outras 2 implicam direto em vocês. Precisa ter gente programando aquele ambiente todo e precisa ter gente operando, respondendo e tratando aqueles assuntos. Ou então os programadores fazendo máquinas com cada vez mais inteligência capaz de processar isso aí. O resultado dessa comparação que eu quis fazer foi o seguinte: você botava um anúncio, usava uma coisa chamada fotolito, que era a produção do anúncio que você fazia, produção gráfica, e fazia uma vez só e pronto. Só tinha uma pessoa que anotava o recado e passava um papelzinho. Hoje, eu tenho 8 pessoas responsáveis diretas por um processo completo disso. Então, essa é a diferença. Se você quiser, vai ter que ter um cara de redes sociais, um cara de conteúdo, um cara para responder, um cara para fazer o outbound, um cara para fazer um inbound, um cara de segurança, um cara que vai ver o desempenho. Pode botar gente aí. Então, essa é mais uma vez, eu estou dizendo para vocês, esse mundo da digitalização, da transformação digital que a gente vive, é um mundo que vai dar muito emprego, né? Vai dar muita oportunidade de trabalho. Qual é o grande desafio? O desafio está na qualificação. Então, vocês estão de parabéns de estar procurando essa qualificação, porque é exatamente isso que precisa. E oportunidade não vai faltar. Muito bem.
eu tive acesso a algumas informações que foram colocadas num evento que eu participei sobre varejo no metaverso, né? Como é que isso funcionaria. E aí o pessoal compartilhou com a gente dessa empresa da pesquisa Into the Metaverse, né? Da Thomson, em 2021. 93% dos consumidores globais concordam que a tecnologia é nosso futuro. Eu não sei quem são esses 7%, né? Porque, para mim, o nosso futuro é 100% tecnologia. A gente não vai conseguir resolver os problemas da humanidade de segurança, de saúde, de educação, se não tiver o ensino à distância, que vocês estão se fazendo valer aqui, se você não tiver a telemedicina, se você não tiver câmeras monitorando recursos de segurança. Eu não vejo futuro sem tecnologia, mas tem que respeitar os dados de quem fez. 76% dizem que suas vidas e atividades cotidianas dependem de tecnologia. Eu não vivo sem Pix. Eu não sei como é que seria sem o Pix, mas tudo bem, 76%. Agora, anota aí, 79% geração Z e 80% do Millennials, que são as gerações mais recentes. Então, para quem é mais novo, isso é mais comprometedor, quer dizer, vamos ter mais ainda dependência das atividades. 61% dizem que seu sustento depende da tecnologia, né? Esse número, para mim, ele é bem razoável. Quer dizer, eu acho que isso representa uma grande oportunidade, porque o sustento, daqui para frente, cada vez mais vai ter da tecnologia. Cada vez mais o pessoal vai estar conectado a isso, né? E 52% dizem que a felicidade depende disso. Essa aí, para mim, é controversa. Eu acho que eu estou nos 48% que acham que a felicidade não depende só disso. É óbvio que você, para ser feliz, você tem que estar fazendo o que gosta e é bom que você tenha condição de se sustentar. Então, no nosso caso aqui, eu acho que a resposta não seria só isso. Mas esse é o caminho que a gente tem que fazer e é um caminho positivo que vai ser bem sucedido. Bom, pessoal, eu agradeço a vocês, assim como esse é um curso curto, a minha palestra também foi curta, eu tentei falar rapidamente dos vetores que eu entendo como vetores que confirmam que nós temos uma grande oportunidade de trabalho para todo mundo que faz adesão a esse curso, né? Também, como vocês, sou calouro, essa foi a minha primeira palestra sobre o tema e não me arrependo nem um pouco, de nenhuma dimensão, de ter entrado nesse setor que vocês estão começando agora. Eu desejo a vocês um excelente curso. De novo, parabenizo toda a equipe da Unicarioca por ser vanguarda, mais uma vez. Eu, pessoalmente, admiro muito e tenho o professor Celso como uma pessoa inspiradora de vida para mim e tenho certeza que com a Unicarioca ele conseguiu trazer isso para vocês todos de uma forma bem interessante, bem legal. Então, do fundo do coração, agradeço a todos vocês. Os meus contatos estão aí, eu espero poder interagir com vocês através do LinkedIn, do e-mail, como vocês acharem melhor, porque o futuro está na colaboração, está em a gente conseguir cada vez mais produzir mais. Pessoal, muito obrigado.